Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14, versículo de número 26. Assim está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre Jesus, sob a atuação do Espírito Santo. Ao longo da palavra de Deus, nós observamos o trabalho importante e maravilhoso realizado pelo Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo faz parte da Trindade Divina, Deus, o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esses três agem em harmonia. A um só Deus manifesta-se desta forma. E os atributos divinos são harmônicos, idênticos entre esses três. E nós entendemos que, à luz da palavra de Deus e da revelação dada pelo Senhor Deus, através daqueles homens que foram escolhidos e inspirados pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo o encarregado da parte de Deus para transmitir as palavras de Deus aos homens e que eles ouvissem e escrevessem e deixassem escrito. Mas desde o princípio, o Espírito Santo está em atuação. No Antigo Testamento, quando Deus disse que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus que se movia ali era o Espírito Santo já atuando naquele momento. No Antigo Testamento, nós observamos a atuação do Espírito Santo de maneira esporádica. Ele vinha sobre determinadas pessoas escolhidas por Deus, capacitava aquelas pessoas para a realização do seu trabalho ou ministério recebido da parte de Deus, e aquelas pessoas se tornavam um instrumento de Deus e então realizavam a vontade do Senhor. As expressões e veio o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor se apossou dele, e o Espírito do Senhor veio possantemente. Então, estas eram as expressões no Antigo Testamento. Foi o Espírito Santo que usou a boca dos profetas para transmitirem a mensagem de Deus. Foi o Espírito Santo que trabalhou na vida dos sacerdotes para exercerem o ministério da intercessão. Foi o Espírito Santo que trabalhou na vida de reis que se deixaram usar por Deus para governar o povo do Senhor, e eles o faziam debaixo do poder do Espírito Santo, porque eram ungidos somente reis, profetas e sacerdotes. E quem atuava na vida deles era o Espírito Santo. Até o momento em que Jesus veio, e nós vamos observar na vida de Jesus a atuação do Espírito Santo, e depois de Jesus, numa outra ocasião, nós vamos observar a continuidade do trabalho do Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus estava anunciando aos seus discípulos, já nas suas últimas instruções, que havia necessidade dele ir para o Pai
mas que ele enviaria outro Consolador. Este outro Consolador é o Paráclitos. Paráclitos é alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Nestes capítulos 14, 15 e 16, escritos por João, fazem várias referências ao Espírito Santo e à sua ação. E o livro de Atos dos Apóstolos, depois, quando Jesus partiu e os discípulos revestidos do poder do Espírito Santo deram continuidade à obra, o livro de Atos revela as manifestações do Espírito Santo. Alguns até o chamam de Atos do Espírito Santo. Tanto é que o livro de Atos não terminou. Significa que o Espírito Santo não terminou. Ele continua o seu trabalho, inclusive nos nossos dias, mesmo diante das situações que enfrentamos, o Espírito Santo, ele realiza um trabalho importante e maravilhoso. Mas o que queremos focar nesta oportunidade é o Senhor Jesus sob a atuação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo trabalhou na vida de Jesus, em cooperação com ele. Então nós vamos observar isso. Jesus, ele pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo. E o trabalho que o Espírito Santo viria fazer era o mesmo trabalho do Senhor Jesus, com exceção da obra da redenção. Ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, Paráclito, ou seja, alguém da mesma origem de Jesus, da mesma natureza, para estar com o seu povo, os seus discípulos. Ele disse que o Espírito Santo ensinaria a respeito dele. Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo não dá testemunho de si, ele dá testemunho de Jesus. E o ministério que o Espírito Santo desenvolve, nas palavras de Jesus, era que, quando ele viesse, naquela ocasião que ele seria enviado, ele diz que ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele guiaria e ensinaria em toda a verdade. Então, um trabalho importante do Espírito Santo. E por aí nós vamos observar e temos experiências na nossa vida. Cada crente fiel, sincero e verdadeiro, ele tem na sua vida a experiência de ter a presença do Espírito Santo na sua vida, porque Jesus disse que ele viria para morar, para habitar em nós, dentro de nós. E nós somos chamados, à luz da Bíblia, morada de Deus em Espírito, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mas com relação a Jesus, as ações ou a atuação do Espírito Santo a respeito de Jesus. Quando nós observamos na palavra de Deus, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, e o versículo 35, está escrito assim, que o anjo Gabriel foi até Maria e disse assim: virá sobre ti o Espírito Santo, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O mesmo anúncio foi feito também a José por um anjo, porque José, quando o anjo veio a Maria, José não estava presente. Mas depois o mesmo anjo apareceu a José, quando ele tomou conhecimento e procurou, então, deixar Maria secretamente. Mas o anjo do Senhor veio até José e falou com ele, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, a concepção de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo.
o Espírito Santo gerou em Jesus. Deus disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a concepção de Jesus foi sobrenatural. Sobrenatural. A concepção dos homens é natural, no relacionamento do homem com a mulher. De Jesus foi diferente. Jesus foi sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso, na concepção de Jesus, no seu nascimento e na sua vida, não houve pecado. Foi um santo de Deus, conforme está registrado na palavra do Senhor. E este foi um dos trabalhos do Espírito Santo para trazer Jesus, para que ele fosse encarnado, se fizesse homem e habitasse entre os homens. Lá estava, na concepção, o Espírito Santo, gerando Jesus no ventre de Maria. É um mistério, nós não temos palavras com que explicar, mas está dito por Deus, e a nossa fé em Deus nos faz acreditar, porque a palavra de Deus ela tem credibilidade. Não há dúvida, não há sombra de variação, não há erro, não há engano, nada disso. A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. E o que nela está escrito é a mais pura verdade e realidade de como as coisas aconteceram. E por servirmos a Ele pela fé, nós cremos no que Ele deixou registrado para o nosso ensino e esperança. Então, em primeiro lugar, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. O nascimento subsequente de Jesus não foi sobrenatural, foi o nascimento natural. Porém, a concepção foi sobrenatural. Estava lá o Espírito Santo gerando a Jesus. Como lá na criação, diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outras traduções diz pairava sobre as águas. Outros dão a entender que era como que chocava sobre as águas e as coisas começaram a aparecer de acordo com a proclamação da palavra de Deus. Faze isto e assim foi. Haja e ouve. Tudo isto, mas lá o poder executor era lá o Espírito Santo quem fazia este importante trabalho. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu no estado de santidade, viveu a sua vida de modo natural. Quando chegou o momento exato estabelecido por Deus para ele começar o seu ministério aqui na terra e dar a conhecer à humanidade que ele era o enviado de Deus e veio para realizar a obra da redenção em favor da humanidade, era preciso que Jesus submetesse ao batismo. E nós sempre temos falado, quando tocamos no ponto do batismo de Jesus, que o batismo de Jesus foi para cumprir a justiça divina. Jesus apresentou-se a João o Batista, que estava à beira do Rio Jordão, batizando e conclamando aquele povo para o arrependimento. Batismo por água para o arrependimento. Mas o próprio João recebeu, certamente, pelo Espírito Santo, uma orientação de Deus, dizendo que aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus apareceu, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse que não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com Espírito Santo
e com fogo. Então, observamos no batismo de Jesus, João o batizou, em dado momento, quando Jesus está nas águas, vem do céu, em uma forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo e pousa sobre Jesus. E neste momento em que o Espírito Santo pousa sobre a vida de Jesus, manifesta-se no batismo de Jesus, dos céus ouve-se uma voz de Deus, o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, observa a harmonia desta trindade divina. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo pousar sobre ele, e a voz do Pai brada dos altos céus. Então, o Espírito Santo manifestou-se no batismo de Jesus. Então, no início da vida pública de Jesus, tem lá a manifestação de Deus. Então, Jesus identificou-se com os pecadores quando recebeu o batismo das mãos de João Batista. E Deus, então, dos altos céus, permitiu que o Espírito Santo viesse em forma corpórea de uma pomba, dando um sinal àquelas pessoas que Jesus também estava sob a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio fazer um trabalho importante na vida de Jesus e através de Jesus. Desde a sua concepção, conforme já falamos. Em segundo lugar, o batismo de Jesus, lá estava presente o Espírito Santo. E quando Jesus batizou-se e saiu das águas, diz-nos a palavra de Deus, mais precisamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e versículo 1, e foi Jesus levado para o deserto pelo Espírito. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto e, como diz a Escritura, para ser tentado. Por quê? Ele veio identificar a humanidade. Então ele passaria por todo o processo que a humanidade passa. Sofrimento, tentação, perseguição, tristeza, angústia, tudo isto. Jesus veio e assumiu o nosso lugar. Jesus veio para estar entre nós e viveu com empatia, colocando-se no lugar das pessoas. A linguagem da Escritura Sagrada é que ele viveu dominado e dirigido pela compaixão, a misericórdia de Deus em ação na vida de Jesus. Então, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado, e ele ali venceu o diabo com a proclamação da palavra de Deus, o diabo usando textos da Escritura para contradizer a Jesus e levá-lo a cumprir a determinação que estava sendo induzida por Satanás. Mas Jesus também utilizou a palavra de maneira correta e disse: também está escrito. Então Jesus afirmou que já estava escrito e que não ia ser escrito, ou que a palavra de Deus já diz, está dito. Então isso é importante. Passado este período, Jesus passou por ali. Quando ele chega na sinagoga de Nazaré, recebe lá o livro do profeta Isaías e diz a palavra: e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. E outras mais informações. Liberdade aos cativos, vista aos cegos, e por aí vai.
6 atuações que ele falou lá, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 18 e 19. Olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, primeiro, para evangelizar os pobres. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Terceiro, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Quinto, a pôr em liberdade os oprimidos. Sexto, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus foi ungido com o Espírito Santo para dar início ao seu ministério com essa sextupla função. E diz aqui: evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isto sendo ungido pelo Espírito Santo. Então, Jesus só começou o seu ministério quando foi ungido com o Espírito Santo. Por isso, lá no final do ministério, ele disse aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Porque o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo para iniciar o seu ministério aqui na terra. Então nós entendemos isto, a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus foi de maneira plena, total, completa. O Espírito teve toda a liberdade para trabalhar na vida do Senhor Jesus. E nós encontramos na palavra de Deus que Jesus, cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito sob medida. Ou seja, Deus não fica regando ou segurando, limitando a ação do Espírito Santo. Ele dá o Espírito sem medida para a necessidade que houver da operação do Espírito Santo. Então, Jesus era cheio do Espírito Santo e viveu desta maneira, tanto para pregar, quanto para ensinar, como para realizar os sinais, os milagres e as maravilhas. Ele contava sempre ali com a presença permanente do Espírito Santo na vida. Mas nós encontramos também que ele foi revestido do poder do Espírito Santo. O revestimento de poder. E nós encontramos que quando está escrito lá que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele foi revestido com o poder. Recebeu esta capacitação importante e necessária, então passou a viver por este poder e cumprir a obra que Deus lhe havia confiado. Então, ele foi revestido com o poder. Quando chegou o dia de Jesus se entregar a Deus em sacrifício, está escrito lá na Epístola aos Hebreus que ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício pelo Espírito Eterno para purificar as nossas consciências. Então, em Hebreus, no capítulo 9 e o versículo de número 14, nós vamos encontrar o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, referindo ao Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o oferecimento da vida de Jesus
em sacrifício a favor da humanidade foi pelo Espírito Eterno, através da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, foi esta a manifestação do Espírito Santo. Bem, passado este período do sacrifício de Jesus, ele entregou a vida, ele consumou a obra que veio a fazer, ele rendeu o Espírito e ele foi sepultado. Mas ele havia dito que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. E nós observamos na palavra de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 11, está escrito assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o mesmo Espírito Santo que atuou do começo ao fim na vida terrena de Jesus, é o mesmo Espírito que habita na nossa vida. É o Espírito Santo. Então, Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Então, nós observamos que as Escrituras, elas fazem estas referências da atuação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Portanto, quando a gente observa aquele ministério frutífero, abençoado, abundante, rico da operação, do poder, da presença de Deus, com cura, milagres, ensino e pregação, nós entendemos o mover do Espírito Santo através da vida do Senhor Jesus. E quando ele ia partir, ele disse: eu vou pedir ao Pai, ele vai mandar outro Consolador e ele vai ficar com vocês para sempre. Então, se Jesus, toda a vida dele, da sua concepção, a sua ressurreição e ascensão, estava sob a atuação do Espírito Santo, a nossa vida, como servos de Jesus, ela também precisa estar debaixo da atuação do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que operou em Jesus, ele opera na nossa vida e vai operar até o final, porque a ele foi encarregado este importante trabalho. Jesus completou a obra, voltou para o Pai. Então Deus idealizou a obra, planejou segundo o seu amor. Jesus veio em obediência, executou a obra de Deus e agora o Espírito Santo aplica esta obra de Deus na vida de todo pecador que arrependido crer em Jesus e converter-se a ele. Estas manifestações do poder de Deus são operadas na vida desta pessoa e a salvação, com as suas bênçãos que a seguem, ela passa a ser uma realidade na vida daquela nova pessoa, nova criatura, que a partir de então está servindo a Cristo e desfrutando os benefícios da salvação que foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui, conforme já noticiamos, a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Em primeiro lugar, recapitulando, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Segundo lugar, o Espírito Santo manifestou-se em Jesus por ocasião do seu batismo. Terceiro lugar, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quarto lugar, Jesus foi ungido com o Espírito Santo, conforme a profecia de Isaías.
Em quinto lugar, Jesus era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Jesus. Sexto lugar, Jesus foi revestido do Espírito Santo. Jesus alegrou-se no Espírito. Em sétimo lugar, Jesus ofereceu-se a Deus em sacrifício pelo Espírito eterno. E em oitavo lugar, Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. Deus manifestou o poder do Espírito Santo ao ressuscitar Jesus. E esse mesmo Espírito é que atua e habita na nossa vida, conforme a promessa de Jesus e o cumprimento que Deus realizou a partir do dia de Pentecostes. Deu-se a conhecer a atuação e a ação do Espírito Santo. E hoje nós dependemos totalmente da atuação do Espírito Santo na nossa vida, desde o momento em que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos traz a Cristo, opera em nós a santificação, opera em nós a adoção e testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, opera na regeneração e no trabalho que Deus confiou a cada um de nós, dependemos sempre da ação do Espírito Santo para nos capacitar, nos ungir e nos usar segundo a vontade do Senhor nosso Deus e para a glória do nome dele. Então não há como viver sem a atuação do Espírito Santo. É o encargo que Deus deu a ele para esta terra, para este tempo, até que a manifestação da glória de Deus venha e o Senhor arrebate os seus fiéis para levar a sua glória eterna. Até lá, o Espírito Santo estará aqui, trabalhando de maneira gloriosa. Paráclito, aquele que é chamado para estar ao lado de outrem com a intenção de ajudar. Este importante trabalho do Espírito Santo na vida de Jesus é também indispensável na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Nós precisamos servir a Deus debaixo do poder do Espírito Santo e dar a Ele a plena liberdade para que Ele trabalhe em nosso viver. Porque é o Espírito Santo quem distribui os dons. É o Espírito Santo quem chama, quem separa, quem capacita, quem distribui dons e quem opera pelo poder. Então, como vimos a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, devemos fazer um paralelo também para a nossa vida. Da mesma maneira, vivermos debaixo da atuação do Espírito Santo. E os resultados vão atrair glória para o nome do Senhor nosso Deus. Pense sobre isto, viva debaixo da atuação do Espírito Santo e que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.